18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6:01 e tá começando mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Eu e a Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Até às 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite especial pra você, sintonizado aqui em 100,7. Aquele salve pra quem nos acompanha nas redes sociais, no @ 18 horas News. Boa noite, gente. Vamos agora conferir os destaques do programa 18 horas de hoje, quinta-feira. A operação da Polícia Federal faz operação contra atos antidemocráticos. Foram cumpridos mais de 100 mandados de prisão, busca e apreensão. Também foram expedidos quebra de sigilo bancário, bloqueio de contas e até retenção de passaporte. Justiça do Amazonas determina que a Prefeitura de Manaus reajuste o valor da tarifa do estacionamento Zona Azul. 6:02. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Os destaques de hoje, quinta-feira, 15 de dezembro de 2022, em mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, uma quinta-feira agitada, hein, Karime Leão? Pois é. Polícia Federal de plantão fez operação contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro suspeitos de organizar atos antidemocráticos, incluindo as manifestações que acontecem aqui em frente ao Comando Militar da Amazônia contra o resultado das eleições e pedindo intervenção federal. A operação aconteceu aqui no Amazonas, aconteceu também no Acre, no Mato Grosso do Sul, no Paraná, em Santa Catarina e no Distrito Federal, Karine. Carlão, e a operação foi em cima de 3 grupos de apoiadores bolsonaristas. A polícia usou informações obtidas por uma rede de inteligência formada por órgãos estaduais como o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. E ao todo foram autorizados mais de 100 mandados de busca, apreensão e prisão, incluindo bloqueios em rodovias e manifestações em quartéis, por determinação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o Alexandre de Moraes. Foram expedidos mandados de prisão, de quebra de sigilo bancário até a retenção de passaportes e bloqueio de contas, Karine. Pois é, só lembrando, né, gente, que aqui no Amazonas a juíza federal Jais Afrache chegou a determinar no dia 15 de dezembro a desmobilização das manifestações em frente ao Comando Militar da Amazônia. A determinação saiu depois de um pedido do Ministério Público Federal que alegou que o protesto era um ato antidemocrático. O grupo permanece lá desde o dia 2 de novembro. A medida da justiça, pode não ter colocado fim na mobilização, mas ajudou, digamos, a organizar. Retirou os carros estacionados irregularmente na Avenida Coronel Teixeira, acabou o barulho dos carros de som e aumentou a fiscalização da participação de crianças nos atos, Karime. Exato. E na operação de hoje, Carlão, também da Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal recebeu informações de suspeitos de organizar e financiar esses atos, como esse aqui em Manaus e de outros crimes. A rede de inteligência identificou patrocinadores de manifestações, de financiadores de estruturas para acampamentos e arrecadadores, né? As pessoas que arrecadam os recursos para financiar essas mobilizações. Olha, Karime, também foram identificadas aí as lideranças dos protestos e as pessoas que mobilizaram as ações nas redes sociais, hein? Além de donos de caminhões e veículos que participaram dos bloqueios nas rodovias. O repórter Hector Silva acompanhou a movimentação e traz agora pra gente os detalhes. Hector Silva. A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira, dia 15, 103 mandados de busca e apreensão contra apoiadores radicais do presidente Jair Bolsonaro do PL, suspeitos de organizar atos antidemocráticos que são contra o resultado das eleições do dia 30 de outubro. Ao todo, 8 estados e o Distrito Federal foram alvos da operação, sendo o Amazonas um desses estados. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no Amazonas após autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Não houve mandados cumpridos em Manaus, somente no interior, envolvendo o bloqueio na BR-230 em Humaitá. Desde o dia 31 de outubro, manifestantes pró-Jair Bolsonaro estão em frente ao Comando Militar da Amazônia, em Manaus, pedindo intervenção militar. Também houve mais de 4 bloqueios em estradas no Amazonas, desde o início dos protestos.
Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E vamos seguir falando sobre essa ação da Polícia Federal e os desdobramentos em Brasília com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, quinta-feira quente, muito assunto para a gente falar hoje aqui, né, Cadu? Mas primeiro vamos falar dessa operação da Polícia Federal, que ela foi autorizada antes dos atos de vandalismo que aconteceram no Distrito Federal nesta segunda-feira, dia de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, não é isso, Cadu? Boa noite, explica pra gente, Cadu, chega mais. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. É isso mesmo, Karime. Essa mega operação da Polícia Federal foi realizada com base em 2 ordens do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Uma no dia 6 e outra no dia 10, ou seja, antes dos atos de vandalismo aqui em Brasília. A primeira ordem de prisão foi em cima de pessoas que atuaram nos bloqueios nas estradas federais e a segunda foi em cima de empresários, parlamentares, comunicadores e pastores evangélicos que prestaram apoio aos movimentos bolsonaristas. Então, é possível que outra operação esteja no forno, Karime, porque o que aconteceu aqui em Brasília foi uma vergonha para todos nós brasileiros, para o país. Bandidos vestidos de verde e amarelo, Karime, fizeram uma praça de guerra, incendiando carros, ônibus, destruindo viaturas e tentando invadir o prédio da Polícia Federal. E o mais absurdo de tudo isso, Karime, é que ninguém foi preso. A Polícia Militar foi para o confronto com os manifestantes, mas não prendeu ninguém, para evitar, segundo a Secretaria de Segurança Pública, o acirramento ainda maior dos ânimos. Isso da segunda-feira, né, Cadu? Isso dos atos da segunda-feira. Dos atos da segunda-feira. Então a gente espera que o STF esteja investigando os autores desse quebra-quebra. Hoje à tarde, Karime, o STF divulgou um resumão da abrangência dessa operação contra os grupos antidemocráticos. Foi a maior operação já realizada contra os bolsonaristas radicais desde o resultado das eleições. Foram ao todo 103 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão em 7 estados e aqui no Distrito Federal. Entre os presos estão 2 comunicadores, um vereador e um pastor evangélico, todos do estado do Espírito Santo. Também nesse estado, 2 deputados estaduais foram alvos de busca e apreensão. No estado de Santa Catarina foram apreendidas 12 armas de fogo. 11 armas com uma só pessoa e outra com outra pessoa, né? Incluída aí esse alvo aí, essa pessoa que portava 11 armas de fogo, incluindo aí fuzis, submetralhadoras e rifles com luneta, que são armas pesadíssimas. Teve também a quebra de sigilos bancários, a apreensão de passaportes, suspensão de registros de CAC, que é aquele de colecionador, atirador desportivo e caçador, e o bloqueio de contas bancárias e de 168 perfis em redes sociais de dezenas de pessoas aí que suspeitas de organizar e financiar esses atos antidemocráticos. O futuro ministro da Justiça, o Flávio Dino, se manifestou nas redes sociais parabenizando o STF e a Polícia Federal pela ação de hoje. Já o presidente Jair Bolsonaro não se pronunciou até o momento. Vocês já devem ter percebido, Karime e Carlão, o futuro governo já está trabalhando como se fosse governo. E o governo Bolsonaro, que ainda está no poder, parece que já apagou as luzes. Coisa de quem segue aí não aceitando o resultado das urnas. Karine, Carlão. Ei, Cadu, falando aí do novo governo que você disse que já está atuando, inclusive o MDB quer Simone Tebet no meio ambiente para não atrapalhar negociações por ministério. Como está essa articulação, Cadu? Conta pra gente. Carlão, os medalhões do MDB seguem tentando escantear a senadora Simone Tebet, que foi fundamental para a eleição de Lula. Eles querem ao menos 2 ministérios, o de Minas e Energia, que aí possivelmente pode ficar com o senador Eduardo Braga, e o de Desenvolvimento Social, que é a pasta prometida à senadora Simone Tebet. Ela acabou ficando no meio da negociação entre o PT e o MDB, como se ela não fosse do partido, gente. E nessa briga de raposas, Carlão,
os caciques do MDB querem que o PT dê a ela o Ministério do Meio Ambiente, que é uma pasta estratégica para o futuro governo, que pode ter protagonismo nos próximos 4 anos. Mas isso seria uma solução arranjada. Por isso, claro, ela recusou a proposta. E disse mais, ela não abre mão do Ministério de Desenvolvimento Social e o MDB que se vire para lá. Se não ficar com o Ministério de Desenvolvimento Social, Simone Tebet disse que vai ficar fora do futuro governo. Mas aí seria uma decisão bastante arriscada, né, Carlão? Porque ela, Simone Tebet, precisa da estrutura política do PT para ela ter protagonismo necessário para disputar as eleições presidenciais em 2026. Por isso que ela quer o Ministério do Desenvolvimento Social. E a direção nacional do PT, com medo aí de que possa criar uma forte adversária de Lula dentro do futuro do governo, né? Também quer que ela aceite o que for oferecido ou vá embora. No meio dessa briga, o PT já indicou o nome, é o do deputado federal André Quintão, caso o Ministério do Desenvolvimento Social, no meio dessa briga, acabe ficando nas mãos do PT. Briga feia, né? Vamos seguir acompanhando essa disputa, mas é uma pena que Simone Tebet não tenha conseguido ainda o respeito das principais lideranças do partido dela, o MDB, e também o reconhecimento do PT por tudo que foi feito. Ainda falando sobre a briga por cargos no futuro governo, Carlão, o deputado federal Alexandre Padilha é o principal cotado para o Ministério da Articulação Política. Jorge Bessias, o Bessias da ex-presidente Dilma Rousseff, para a Advocacia Geral da União, Vinícius Marques para a Controladoria Geral da União, Camilo Santana para o Ministério da Educação e Jorge Viana para o Ministério do Meio Ambiente. Entenderam aí, né? Marina Silva é outra que pode ser escanteada pelo PT nessa briga por cargos. O que chama a atenção, Karime, 2 mulheres aí sendo escanteadas. Será que teremos mesmo um governo pautado na diversidade de gênero e de raça? Carlão e Karime. Cadu, o fato é que esse governo ainda não assumiu, já tem crise, já está administrando crises, né? Isso é fato. E realmente seria muito injustiçado as duas, né? Tanto a Simone Tebet quanto a Marina Silva. Afinal de contas, são nomes, tanto uma em relação às pautas sociais, quanto a outra nas pautas de meio ambiente. Ela, inclusive, participou do evento lá no Egito, levantando a bandeira do meio ambiente. Foi um aceno do futuro governo Lula, justamente para acalmar os ânimos internacionais e reaver aí alguns financiamentos do Fundo da Amazônia e coisas desse tipo. Uma pena se isso não se concretizar, que é o que parece que está acontecendo, e como eu falei, né? O governo ainda não assumiu, já temos crise para ser administrado, né, Cadu? Exatamente. E detalhe, estão elencando aí uma solução aí para Marina Silva para ela ser a autoridade do clima. Aquilo que a gente já falou outras vezes, que acima do Ministério do Meio Ambiente, Lula quer criar a autoridade do clima. Seria uma pessoa técnica para lidar com os assuntos a nível internacional na área do meio ambiente. Então, parece que ela está sendo já colocada nesse sentido. Para ela só tem esse lugar, não tem outro. Então, essa seria a solução do PT para acomodá-la. Agora, com relação a Simone Tebet, é como se fosse uma pedra no sapato no meio dessa negociação entre o MDB e o PT. Lamentável, né? Sem dúvida, Cadu. Cadu, vamos falar agora sobre aquele aumento salarial da enfermagem. A Comissão Especial da Câmara aprovou a PEC que define aí a fonte de custeio, ou seja, de onde vai vir o dinheiro para bancar o piso salarial da enfermagem. Cadu, atualiza pra gente esse assunto. Karime, o texto está pronto para ser votado no plenário da Câmara. Como você disse aí, a comissão especial que discute a PEC, que define ou definiria, né, a fonte de custeio do piso salarial dos profissionais da enfermagem, foi aprovado. Foi um importante avanço, mas é o início de mais uma longa caminhada. Lembrando que o piso salarial nacional dos enfermeiros, né, já era uma lei federal, mas aí o STF suspendeu a validade dela, né, a pedido das empresas de saúde, dos governos estaduais e das prefeituras, até que seja definida claramente uma fonte de custeio. Essa decisão foi do ministro Luiz Roberto Barroso, perdão. E a fonte de custeio vai ser a União, segundo essa PEC que foi aprovada. Os parlamentares aprovaram que a União ajude a bancar o reajuste salarial.
complementando os salários pagos pelos estados, municípios e pelos hospitais filantrópicos. Ou seja, os estados vão pagar um valor menor e o resto vai ser complementado pelo governo federal. Se passar essa proposta no plenário da Câmara, a PEC segue para o Senado. Já o piso nacional dos enfermeiros já o piso nacional dos farmacêuticos, toda vez eu erro. O piso, muito piso parecido. Nacional é parecido, né? O piso nacional dos farmacêuticos é outra categoria aí que luta por um piso nacional, Karime. Não teve a mesma sorte. O projeto de lei que estabelece o valor de R$ 6.500 como piso salarial nacional acabou empacando na Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. Os parlamentares da ala empresarial conseguiram uma manobra. Eles pediram vistas ao projeto, o que acabou empurrando a votação para o ano que vem. Então, se os farmacêuticos estiverem torcendo aí pelo reajuste, pela composição do piso salarial nacional, isso daí só vai ficar para 2023. Agora, Karime, mudando de assunto, praticamente de assunto, o julgamento no STF, que analisa a legalidade do orçamento secreto, foi retomado agora à tarde. Ontem, a ministra Rosa Weber, que é a relatora dos 4 processos que questionam as emendas de relator, ela votou contra, ou seja, pelo fim do orçamento secreto. E nesse momento, o placar é de 5-4 pela extinção do orçamento secreto. Os 4 ministros que votaram a favor, eles querem que haja uma melhoria na transparência da prestação de contas e também equidade no acesso às emendas. Ou seja, o poder das emendas de relator seria de várias lideranças e do governo. Então, esse placar, embora seja positivo em nome da transparência pública, é péssimo para o futuro governo que está negociando a aprovação da PEC da transição justamente com os partidos e com os parlamentares que se beneficiam do orçamento secreto. Então tem tudo para dar errado. Vamos aguardar. E saiu uma última notícia, Karime. Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes pediram a postergação do julgamento da constitucionalidade do orçamento secreto para a próxima sessão do julgamento do STF. Ou seja, o julgamento só volta na segunda-feira. Volto com vocês, Karime e Carlão. Cadu, a gente recebeu agora no fim do dia a informação de que os aeronautas aprovaram hoje greve por tempo indeterminado a partir desta segunda-feira, já na semana que vem, em todo o Brasil. A orientação do sindicato é que entre 6 e 8 da manhã, nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Galeão, Santos Dumont, Viracopos, Porto Alegre, Fortaleza, Brasília e Confins, tudo fique lento ou pare de vez durante esse horário nesses aeroportos, Cadu. Tá aí a confusão armada justamente no fim de ano, né? Isso mesmo, cara, em confusão armada. Para quem vai viajar na semana que vem, é bom ficar atento porque pode haver muitos atrasos e também cancelamentos de voos, né? A briga, Karime, é por aumento real dos salários e melhores condições de trabalho. A categoria alega que os preços das passagens, embora tenham aumentado aí 28% esse ano, não houve nenhum reajuste salarial dos trabalhadores em meio a esse aumento de valor e aumento de faturamento por parte das companhias. Então essa paralisação é por tempo indeterminado, embora seja por 2 horas, vai bagunçar todo o sistema aéreo nacional por muito tempo, por todo o dia, né? Então, até que essa paralisação, segundo a categoria defende que a paralisação só vai acabar se houver uma negociação com as companhias aéreas. Então, vamos torcer para que haja uma negociação de fato e evite mais uma crise aérea. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Valeu, Cadu. 6h20, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e a Justiça do Amazonas determinou que a Prefeitura de Manaus reajuste a tarifa cobrada pela hora do estacionamento rotativo, que é o Zona Azul. A decisão determina que o valor passe de R$ 2,45 para R$ 3,98, isso por hora, hein, Karine? Pois é, Carlão. Bom, a Prefeitura tem um prazo de 5 dias para cumprir essa determinação. Depois desse período, a multa diária é de R$ 10 mil para o município. Vamos entender os detalhes sobre o estacionamento rotativo Zona Azul nas principais áreas de comércio da cidade, agora com a repórter Nathalie Moraes. A decisão para o reajuste à tarifa cobrada pela hora do estacionamento rotativo Zona Azul
é do juiz de direito Paulo Fernando de Brito Feitosa, titular da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Manaus, e saiu na última terça-feira. Com isso, o estacionamento Zona Azul sai de R$ 2,45 para R$ 3,98 por hora. O magistrado aceitou o pedido do consórcio Amazônia, operadora de estacionamento rotativo. Atualmente, o serviço oferece 3.400 vagas de estacionamento, sendo 2.200 no centro de Manaus e outras 1.200 no conjunto Vieira Alves. Segundo a operadora, o reajuste seria para suprir os custos operacionais como inflação, reajustes salariais, tecnologias e encargos trabalhistas. A empresa afirmou ainda que solicitou o reajuste da Prefeitura de Manaus, mas não teve retorno e, por isso, entrou com uma ação judicial. A Justiça, a operadora pediu um aumento de R$ 1,55 sobre o valor atual, com a intenção que a tarifa chegasse a R$ 4,00. Em nota, a Prefeitura de Manaus informou que todas as medidas para a suspensão da decisão serão tomadas junto ao Tribunal de Justiça do Estado. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Manaus, também responsável pelo estacionamento rotativo, afirmou que o serviço Zona Azul contribui com a mobilidade urbana nas vias onde está implantado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, escuta essa, Carlão. Opa. A 3ª Vara da Comarca de Parintins divulgou edital de leilão de um terreno da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido. O terreno do Garantido, que será leiloado, tem 20 metros quadrados e hoje cedia à Universidade do Folclore. Karime, o leilão será público e acontece de forma presencial e eletrônica por meio do portal de leilões do Tribunal de Justiça do Amazonas. A primeira chamada é no dia 24 de janeiro às 10 horas. O terreno no Garantido em Parintins vai ser leiloado e tem avaliação inicial de R$ 3.007.190, Karime. Esse é o valor aí para ser leiloado. Isso agora, aí. 6h23, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, vamos saber os impactos para o bolso do contribuinte com os aumentos dos impostos aqui no Amazonas. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. 6h23 e nós vamos conferir agora tempo e temperatura e a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é sexta-feira, começando o final de semana. Karime Leão, é com você. Previsão do tempo. Bom, e amanhã a previsão deve ficar parecida com hoje, tá, Carlão? Com esta quinta-feira. A sexta deve ser com sol e aumento de nuvens da parte da manhã. Chove rápido durante o dia e a noite, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 67%. A umidade relativa do ar fica entre 69% e 92%. Mix. Olha só, hoje a última sessão plenária desse ano da Assembleia Legislativa do Amazonas foi marcada por despedidas e agradecimentos dos deputados que foram eleitos para outros cargos ou não conseguiram se reeleger, Karime. Carlão, estão deixando a casa Serafim Correia, Tony Medeiros, Dermilson Chagas, Álvaro Campelo e Terezinha Ruiz. Saulo Viane e Fausto Júnior foram eleitos deputados federais. A maioria dos que saem vão manter a atuação política e partidária. Mix. Ora, 6h24, você no melhor mix do Brasil, conferindo os detalhes desta quinta-feira em mais uma edição do 18 horas. E nós seguimos agora falando dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Amazonas, que foi votado o pedido feito pelo governo do Amazonas para o aumento de alguns impostos. Dos 22 deputados presentes, apenas 3 votaram contra o aumento, o que significa que o pedido feito pelo governo do Amazonas está, Karime, aprovado. Exatamente, Carlão. O aceno positivo da Casa Legislativa traz como consequência o aumento de impostos arrecadados pelo governo do estado, como IPVA e ICMS. O repórter Hector Silva conversou com economistas para explicar pra gente aqui como é que isso vai impactar o nosso bolso. Vamos acompanhar. Alegando perda na arrecadação, o governo do Amazonas enviou mensagem em pedido de urgência para a Assembleia Legislativa votar sobre o aumento de impostos, que por consequência melhoram a arrecadação.
A maioria dos deputados votou positivo pelo aumento dos impostos. Com isso, o governo agora pode aumentar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, e o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, o ITCMD. O economista Altamir Cordeiro vê como lamentável o aceno positivo da Assembleia Legislativa ao pedido do governador. É lamentável que a Assembleia aprovou sem uma discussão, sem levar em consideração as dificuldades da população. Já sofremos bastante com a inflação que nos assola e agora vamos ter que enfrentar 2023 com aumento do ICMS sobre a gasolina, né? Possivelmente sobre outros produtos que vocês sabem que quando aumenta os combustíveis, aumenta os preços de muitos produtos, né? Que é em cadeia, na verdade. Justamente agora, quando todo mundo trabalha para a redução de carga tributária, nosso governo vem e aumenta as taxas tributárias e alegando que esse aumento é provocado pela baixa arrecadação. Bom, não é o que a gente observa, né? Eu, como economista, eu acompanho a arrecadação do Estado, somente desde 2019, eu posso dizer que 2019 até 2022, o governo do Estado do Amazonas não teve queda na arrecadação, pelo contrário, só teve superávit. Ou subestimaram as receitas, ou o governo tem uma máquina que arrecada bem. Agora, o que eu não posso julgar é o que ele faz com as receitas. Não posso entrar aqui no mérito das receitas, das despesas obrigatórias e das discricionárias. Eu só acho que o governo tem que fazer a lição de casa. Se há despesas demais, de excesso, alguma coisa, tem que fazer reforma. O economista Orígenes Martins tem um pensamento parecido com o do colega de profissão Altamir Cordeiro. Toda vez que se aumenta imposto, inevitavelmente os preços sobem. E a justificativa para qualquer aumento de imposto precisa ter um embasamento bastante sólido, pois esse aumento de preços causado pelo aumento de imposto, ele atinge basicamente as famílias de baixa renda. No caso agora desse projeto de lei editado pelo governo do estado do Amazonas, há uma contradição bastante esquisita, pois a justificativa de que houve uma queda de arrecadação não condiz com o que foi anunciado a semana passada, de que entre agosto e outubro deste ano agora, de 2022, o Amazonas teve um aumento de 7,5% na arrecadação, o que equivaleu a um aumento de 421 milhões de reais. Portanto, levando em conta esses dados e olhando por esse prisma, esse aumento de imposto significa uma irresponsabilidade fiscal, social e de gestão. Já a economista Denise Cassama lembra que os gastos do Estado aumentaram. É importante também a gente enxergar o outro lado. O Estado, ele só tem um meio de receita, que é a arrecadação de tributos, né? Então, a via tributária é o único meio de entrar recursos para o governo do Estado poder oferecer bens e serviços para gerar o bem-estar de sua população. E nos últimos tempos, aí, o Estado ele teve realmente gastos elevados, principalmente no gerenciamento aí da questão da Covid. Vale sempre a gente destacar, né? Porque quando a gente fala isso, a gente pensa na realidade de Manaus, mas a gente não pode esquecer que o estado do Amazonas possui uma malha logística bastante difícil e cara, né? Então tudo encarece. E
também foi comprometido pelas desonerações tributárias por parte do governo federal, incidentes sobre combustíveis, né? Então, o ICMS sobre combustível era a segunda maior arrecadação do estado do Amazonas e ela ficou comprometida com a desoneração pelo governo federal. Já o economista Mourão Júnior entende que algumas medidas do governo federal influenciaram na arrecadação, mas ainda assim ele traz algumas críticas. Quando se aumenta a carga tributária, também vai haver um aumento de preços, e aumento de preços, consequentemente, aumenta a inflação. Eu ouvi uma reportagem nos meios de comunicação que após a votação um deputado chegou até a dizer que o ICMS nosso estava abaixo da média nacional, que era 21, e nós estávamos aumentando a nossa alíquota para 20. Vale aqui ressaltar que tem uma questão. No Brasil todo existe o que a gente chama de custo Brasil, o custo para se produzir aqui no Brasil, que é um custo alto, que tem imposto, tem a questão da infraestrutura e tudo mais, e da carga tributária. E aqui no Amazonas existe dois tipos, além do custo Brasil, o próprio custo da região amazônica, que está aqui longe dos grandes centros consumidores, que é um custo alto. Isso não se levou em consideração. Na mensagem governamental 81 de 2022, enviada à Assembleia Legislativa do Amazonas, o governador Wilson Lima, do União Brasil, pede o aumento de 2% da alíquota de impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, incidente sobre os combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Com o reajuste, o imposto sai de 18% para 20% no tributo. Além disso, o chefe do Executivo Estadual pede a aprovação do aumento de 1% nas alíquotas de imposto sobre propriedade de veículo automotor, o IPVA, com alta de 2% para 3% e de 3% para 4%, a depender do automóvel. A justificativa escrita no texto é compensar as perdas de arrecadação com a redução compulsória da alíquota de ICMS sobre os combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, nos termos da Lei Complementar Federal número 194 de 2022. Na última segunda-feira, dia 12, durante a diplomação dos candidatos eleitos nas eleições de 2022, o governador Wilson Lima disse que os aumentos são necessários para ajuste fiscal e afirmou que não pretende aumentar impostos para carne e gás de cozinha. Outro argumento utilizado pelo governador para propor aumento de imposto é o baixo orçamento para investimento. Wilson Lima disse que dos 26 bilhões previstos na Lei Orçamentária Anual LOA, cerca de 94% é para despesa discricionária, ou seja, quase tudo é para contas obrigatórias e sobra pouco para obras. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 34 minutos, você conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Olha só, você conhece a doença chamada esporotricose? É um tipo de infecção que pode ser transmitida entre humanos e animais e os casos cresceram radicalmente nos últimos 2 anos aqui em Manaus, Karime. Carlão, e em todo o estado do Amazonas foram registrados 230 casos entre os meses de janeiro e novembro deste ano, o que vem gerando uma preocupação nas autoridades de saúde, já que o vírus causado por um fungo que pode ser facilmente encontrado no solo, madeira e também nas plantas, como explica a repórter Nathalie Moraes. A esporotricose é uma doença infecto-contagiosa que pode afetar humanos ou animais como cães e gatos. É causada pelo fungo Esporotrix, que pode ser encontrado naturalmente em solo, madeira e plantas. Somente entre os meses de janeiro e novembro deste ano, o Amazonas registrou 230 casos da doença, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde. Os sintomas iniciam com o aparecimento de feridas na pele com vermelhidão semelhante à picada de mosquito e podem até afetar os pulmões em casos mais graves, com o surgimento de tosse, falta de ar e dor para respirar, além de febre.
febre. Na forma pulmonar, os sintomas se assemelham aos de tuberculose. Dos 230 registros de pessoas com esporotricose no Amazonas, 225 são em Manaus. 3 em Iranduba, 1 em Presidente Figueiredo e 1 em Juruá. Entre os mais afetados pela esporotricose estão os gatos, que podem transmitir a doença para os humanos por meio de arranhões ou mordidas, principalmente os que vivem na rua e entram em contato com o solo com tronco de árvores contaminados, mas constantemente em relação aos animais que vivem em casa. Nos felinos, as feridas são concentradas na região da face do animal e das patas. O contato com o fungo para o cuidador desse animal acontece se a garra ou a boca do felino estiver contaminada quando o gato arranha ou morde e até mesmo brincando. Segundo o gerente de zoonose da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, Douglas Cardoso, ao apresentar qualquer lesão, os gatos devem ser diagnosticados e tratados. O contato com fungos, com os fungos para a pessoa, para o cuidador desse animal, ele vai acontecer quando ou o gato arranha ou morde, mesmo brincando, e se a garra ou a boca dele estiver contaminada com fungo, ele transmite, porque a arranhadura, a mordedura é uma porta de entrada. O fungo só vai penetrar na pele, no organismo humano, através de portas de entradas, que podem ser causados por gato arranhando ou mordendo, brincando ou sendo agressivos. Os caninos também podem ser contaminados, mas a maioria deles se contaminam quando eles entram em atrito, eles brigam com felinos contaminados que transmitem o fungo para eles. A principal medida de prevenção é evitar a exposição direta ao fungo. Em trabalhos que envolvam o manuseio de material proveniente de solo e plantas, a orientação é que você utilize luvas e roupas de mangas longas e calçados. Qualquer manipulação de animais doentes devem ser realizadas com o uso de equipamentos de proteção individual. O tratamento deve ser realizado após avaliação clínica com orientação e acompanhamento médico. Os animais podem ser encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses Municipal. Caso você tenha suspeita de animais doentes e que vivem na rua, a orientação é que os moradores informem também ao Centro de Controle de Zoonose para que seja realizada a captura do animal. Em Manaus, os suspeitos de esporotricose humana podem ser atendidos na Fundação de Medicina Tropical. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas 38 minutos, você no melhor mix do Brasil e mais uma edição do 18 horas. Olha só, responde uma coisa, a sua rua precisa de asfalto? Olha só, o site lançado pela Prefeitura pretende disponibilizar dados atualizados para a população sobre o programa Asfalta Manaus. Detalhes em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. Olha que legal, começou hoje o primeiro Festival Literário de Manaus no Teatro Jebes Medeiros, no centro da cidade. O evento segue até amanhã, sexta-feira, e é coordenado pelo Conselho Municipal de Cultura, o Concultura da Manaus Cult, Karime. Carlão, e a programação conta com mesas temáticas, vivências literárias, palestras com escritores e saraus, recitais, além de performances artísticas. São muitas, viu? E sobre o assunto, vamos conversar agora com o diretor de Cultura do Conselho Municipal de Cultura, Dr. Carlos Guedelha, que está na coordenação do festival. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui no 18 horas, obrigada pela sua presença. Então, o festival começou hoje, como é que foi o balanço desse primeiro dia de festival? Foi um dia muito bom, muito produtivo. Nós estamos lá no Teatro Jebes Medeiros desde as 8 horas, estamos encerrando agora e fazendo os preparativos para amanhã, que é o segundo e último dia. Tivemos uma lotação de mais de 300 pessoas hoje no auditório, entre escritores, pesquisadores, poetas, estudantes de literatura e pessoas interessadas em literatura. Então, está sendo um evento muito bom. É uma programação bem diversificada, né? Ela conta também aí com performances litero-musicais de poemas e trechos de autores, por exemplo, Tiago de Mello, Elson Farias e Alcides Werck. Explica pra gente aí como vai ser essa atividade. Interessante. Está sendo, né? Está sendo, vai continuar amanhã. Hoje, por exemplo, nós tivemos
performances poéticas com, por exemplo, o poema Da Opção, do Alcides Werck, que é sobre a Amazônia, sobre a terra e o homem, né? Tiago de Mello, Como um Rio, né? Então, assim, são vários poemas apresentados por alunos da Universidade Federal do Amazonas, né? E também por artistas, por poetas. Também performances musicais, né? Nós temos alguns cantores se apresentando. Foi muito bom hoje. Amanhã vai ser melhor ainda, porque a programação continua com toda essa variedade de literatura em que a gente está falando sobre literatura, ouvindo sobre literatura e também vivendo a literatura por meio das performances artísticas, performances poéticas e musicais. Legal. Que maravilha. Agora, esse é o primeiro festival. E será que com esse primeiro festival, Manaus consegue firmar aí como um local, como um espaço, consegue se inserir nessa rota de festivais do Brasil? Essa é a ideia, esse é o propósito, né? Nós temos vários festivais literários no Brasil, né? A exemplo daquele que eu acho que é o inspirador dos festivais, que é a Flip, né? Que na verdade é a Festa Literária de Paraty. É tão interessante que a gente olhava para Paraty antes, era uma cidade que parece que parou na história. Paraty lá no Rio de Janeiro, história que parece uma cidade que parece assim, que realmente parou, né? Com as ruas em pedras. Exatamente. É uma cidade casarios ainda do Brasil Colônia. Exatamente. Então uma cidade assim, pitoresca, entre parênteses, esquecida em algum lugar do tempo. Só que o festival literário que foi criado, a Festa Literária, colocou a cidade na rota do turismo, que é verdade, né? As pessoas já se programam para estar na Flip, e a partir dela várias cidades criaram seu festival literário. E Manaus não tinha o seu festival literário. Manaus tem programações de vários segmentos culturais. A gente tem um teatro expressivo, você tem a música, você tem vários festivais. Do Boi Festival Bombado, de ópera, temos. Ópera, exatamente. Festival de jazz. Exatamente, mas nós não tínhamos um especificamente de literatura. Verdade. Então a nossa ideia, a ideia do Conselho de Cultura é colocar Manaus na rota, né, das festas literárias. Então este ano nós estamos fazendo um piloto e a nossa ideia é que todo ano, agora em dezembro, nós tenhamos nosso festival literário de Manaus, que é o FLIM, esse é o nome do festival. Sim. E a cada ano irmos ampliando e diversificando mais, aprimorando, até termos uma grande festa. E já está sendo grande. Ok. Olha só, vamos aos serviços. Eu gostaria que o senhor convidasse aí os nossos ouvintes e falasse aí qual é a programação, qual é o destaque da programação de amanhã, que amanhã é o último dia do festival, né? E como participar, como o nosso público pode chegar até o festival e participar com vocês lá. Olha, nós temos convidados nacionais, regionais e locais, né? Entre os convidados assim expressivos da literatura, nós temos o João de Jesus Paz Loureiro. O Paz Loureiro é uma referência obrigatória para quem estuda imaginário e cultura amazônica, não só literatura, mas a cultura amazônica de uma forma geral. Ele que tem um livro essencial que é Cultura Amazônica, uma poética do imaginário. Ele está conosco, esteve hoje, vai estar amanhã também. Temos o José Castelo, que é um crítico literário respeitadíssimo no Brasil hoje, vai estar conosco. E temos também o Maílson Furtado, que é poeta de nível nacional, ele é de Fortaleza. E temos, para você ter uma ideia, temos no evento 3 escritores com o prêmio Jabuti. A gente diz assim, temos 3 Jabutis, né? O prêmio Jabuti é o prêmio máximo da Academia Brasileira de Letras. Então amanhã teremos mesa temática sobre o gênero ensaístico, teremos sobre a poesia e sua importância num tempo de mutações e falta de transcendência. Teremos o diálogo das artes, a poesia e o teatro. Teremos a presença modernista no Amazonas. Teremos sobre o gênero poético e seu processo criativo.
teremos literatura e sociedade. Então, teremos também performances musicais e performances poéticas. Por exemplo, vamos ter o Sermão da Selva, de Marcos Carpentier, que será dramatizado pelos alunos da UFAM. E teremos também poemas de Tiago de Mello. Então, é uma programação muito rica. Quem, por exemplo, está se lamentando porque perdeu hoje, talvez não soubesse, apesar de ter sido bastante divulgado, pode ir amanhã e aproveitar. Nós temos um jabuti aqui em Manaus, né? O Márcio Souza, ele vai estar lá amanhã ou ele esteve hoje? Esteve hoje. Legal. Agorinha terminou uma mesa com a participação dele, que era uma mesa Como Me Tornei Escritor, né? Estava ele, o poeta Elson Farias, o poeta Aldísio Filgueiras, fizeram lá Como Me Tornei Escritor, esse era o tema. Então, uma mesa assim, bastante diversificada, muito interessante, muita interatividade com o público. Mas amanhã nós continuaremos com os outros escritores que estarão presentes. Sem dúvida alguma. Agora o senhor falou do público, e esse tipo de evento, ele também forma público. Como é que está esse público leitor aqui no estado do Amazonas? Ele realmente consome a nossa literatura? A nossa literatura é pouco conhecida ainda aqui, né? Mas isso não é de hoje, isso já vem de um certo tempo. Já foi bem mais sintomático, mas ainda continua. Eu digo que já foi bem pior, digamos assim, porque hoje nós temos as universidades, né, que investem muito no trabalho desses autores. Eu, por exemplo, trabalho na UFAM, eu sou professor no mestrado em letras e eu ofereço vagas, por exemplo, para pesquisa em literatura de expressão amazônica. Todo ano eu coloco no mercado 4 mestres formados em literatura amazônica especificamente. Boa. Então, esses professores formados no mestrado vão para as escolas já com um olhar diferente. Sem dúvida. E vão trabalhar a literatura do Amazonas, vão divulgar nossa literatura. Muitos desses ex-alunos do mestrado são professores hoje e vão lá, levam seus alunos na programação, fazem programações por aí, nos convidam. Então, assim, nós temos pessoas interessadas em literatura. E esses eventos como esse, né, esse primeiro festival, ajuda, sem dúvida alguma, a formação desse público, né? Exatamente. Cria uma cultura do livro, uma cultura da leitura. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia, porque uma coisa é o livro lá na prateleira. E outra coisa é você vendo uma mesa sobre aquele livro. Às vezes o livro está na prateleira lá, esquecido, empoeirado, mas a pessoa participa de um debate, ouve, conversa sobre aquele livro, aí atiça a curiosidade. Vai atrás. Para ir lá pegar na prateleira ou ir na biblioteca, ver o livro. Então, criar uma cultura do livro, uma cultura da leitura. E a poesia, principalmente, é muito importante, porque poesia é resistência, poesia mais do que resistência, existência, né? E poesia é o maior antídoto que nós temos contra a estupidez. Nossa, maravilhoso. Não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. Ler, então. Muitíssimo obrigada pela sua participação, por conversar com a gente aqui presencialmente. Eu sei que está sendo corrida, é um dia de muito compromisso para o senhor. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Então segue amanhã toda a programação do primeiro Festival Literário de Manaus, e a abertura começa às 8 da manhã, as palestras, e até às 6 da tarde, é isso, né? Às 17h30. Tá ótimo. Valeu. No Teatro Jebes Medeiros, que fica lá no centro da cidade, na Avenida Eduardo Ribeiro. Exatamente, das 8 às 17h30. E posso deixar um recadinho aqui para encerrar. Alimente-se de poesia, porque poesia é um dos melhores alimentos para o espírito. Valeu. Ótimo, bravo. Muito obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 horas. Boa noite, bom trabalho. Conversamos com o diretor de Cultura do Conselho Municipal de Cultura, o Dr. Carlos Guedelha. 6h49, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, você também já se perguntou quando a rua da sua casa ou do seu bairro vai ser asfaltada? Pois bem, olha só o detalhe. A Prefeitura de Manaus lançou o site Asfaltômetro.
que pretende justamente disponibilizar dados atualizados sobre o programa Asfalta Manaus, Karine. Carlão, a ideia é mapear em tempo real todos os locais críticos das mais diversas zonas da cidade e também informar os pontos que ainda precisam de obras de infraestrutura, dando resposta rápida para os moradores, como explica o repórter Rodrigo Soares. O asfaltômetro foi desenvolvido com a missão de comunicar à população manauara sobre as atualizações do programa, com notícias e informações relevantes, além da contagem da quantidade de vias que já receberam o novo asfaltamento. Durante o lançamento da plataforma, o prefeito Davi Almeida ressaltou que a nova ferramenta tecnológica dará mais transparência ao programa Asfalta Manaus. Mais uma ferramenta de fiscalização da população. Nós vamos entregar esses relatórios todos nos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, Câmara Municipal, e as nossas ações elas são pautadas pela transparência. Então, não temos nada a esconder e vamos continuar prestando as informações necessárias e pertinentes a cada área que assim formos demandados, né? E é buscar fazer mais com menos. Buscar na eficiência a efetiva prestação do serviço. O Asfalta Manaus foi lançado há 6 meses pela Prefeitura de Manaus, em parceria com o governo do Amazonas, com a meta de recapear 10 mil ruas abandonadas com serviço de qualidade em toda a capital amazonense. Nesse período, mais de 1,6 mil ruas, avenidas, becos e vielas da capital já receberam o serviço de fresagem e a aplicação de novo recapeamento asfáltico com 7 centímetros de espessura. O secretário de Obras, Renato Júnior, reforçou a importância do asfaltômetro para mapear em tempo real todos os locais críticos das mais diversas zonas da cidade que já foram atendidas pela pasta e também informar os pontos que ainda necessitam de obras de infraestrutura, dando resposta rápida aos moradores. Temos aí um desafio muito grande na cidade de Manaus, que é mostrar para a população aquilo que está sendo feito. Antes asfaltavam apenas as principais. Nós estamos asfaltando as ruas paralelas, becos, vielas, onde não chegava asfalto. As pessoas durante muitos anos foram apenas vendidas pelas principais. E agora lá no Rio Piorini, se você for no Santa Teovina, em várias áreas da cidade, você com certeza vai ter ação da Prefeitura de Davi Almeida e do Governo do Estado do Amazonas. De acordo com a Seminf, o site será atualizado a cada 30 dias, com a contagem e identificação de todas as vias atendidas que já receberam recapeamento. O subsecretário de Obras Públicas da Seminf, Madison Rodrigues, explicou que a plataforma é de simples acesso e navegação aos usuários. Ele é bem didático para a população, você tem várias oportunidades de filtro para procurar ou por zona ou por bairro, se a sua rua consta ali, ou quando ela vai ser asfaltada, vai ser a curto prazo, vai ser também essa informação. O site já está operando e para acessar as informações disponíveis, basta digitar www.asfaltometro.com.br. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, a Fundação Emoan começou nesta quarta-feira uma campanha de incentivo ao cadastro para doadores voluntários de medula óssea. Isso, Carlão. A ação segue até o dia 21 de dezembro e faz parte da Semana de Mobilização Nacional para a Doação de Medula Óssea, criada pelo Ministério da Saúde. O cadastro é feito presencialmente no Emoan, hein? O candidato deve preencher uma ficha com dados pessoais e fazer coleta de sangue que será encaminhado para testagem de compatibilidade no laboratório. E a gerente de captação de doadores do Emoan, Margarete Rodrigues, falou sobre a importância desse cadastro. Vamos ouvir. Até o momento temos apenas 80 cadastros e precisamos chegar aí aos 445. Então pedimos o seu apoio mais uma vez, você que sempre é solidário às nossas causas, as causas que são humanitárias mesmo, você que está sempre aí apoiando o Emoan e você que é doador de sangue, quase que automaticamente você pode ser um doador de medula. O detalhe é, você precisa ter até 34 anos e 11 meses, de 18 anos até 34 anos e 11 meses. Vem com seu documento, vem até a captação, faça seu cadastro. Daqui nós vamos lhe encaminhar para a sala de coleta e você vai doar apenas 4 ml de sangue para que a gente possa fazer ali os testes para ver essa compatibilidade.
Você está ouvindo 18 horas. Bom, e o cadastro pode ser feito de segunda a sábado, das 8 da manhã até o meio-dia e das 2 da tarde até as 5 da tarde, no Serviço Social do Doador, na sede do Hemoan, que fica na Avenida Constantino Neri, no bairro Chapada, na zona centro-sul de Manaus. Mix. 6 horas e 55 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo mais uma edição do 18 horas, os destaques do dia. E agora nós vamos conferir a programação do tempo e da temperatura, Karime, né? Para hoje à noite, hoje é quinta, tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para esta noite é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 57% e 96%. Mix. Olha só, Karime, vai ser lançado amanhã, hein? No espaço, o satélite SHOT, que vai permitir que o Brasil tenha informações hidrológicas de grande parte dos rios menores da bacia amazônica até o ano de 2024. Exatamente. A missão é uma parceria entre o Serviço Geológico do Brasil, a NASA e instituições francesas. E com um novo satélite vai ser possível também monitorar a superfície de água de toda a bacia amazônica. O repórter Hector Silva explica mais pra gente a respeito desse novo satélite. Será lançado amanhã no espaço o satélite SWOT, Surface Water Ocean Topography, o qual deve permitir que o Brasil tenha informações hidrológicas de grande parte dos rios menores da bacia amazônica até o ano de 2024. O equipamento será gerenciado pelo Serviço Geológico do Brasil, SGB, empresa pública ligada ao Ministério de Minas e Energia. Jefferson Melo, pesquisador em geociência da SGB, explica que com o SWOT será possível monitorar a superfície de água de toda a bacia amazônica, incluindo grande parte dos rios menores e de difícil acesso, sobre os quais não há dados, bem como lagos e planícies de inundação, que, em geral, não são foco de redes de monitoramento. Atualmente, o acompanhamento por satélite contempla apenas os principais rios e afluentes da região. Amanhã, 16 de dezembro de 2022, será lançado um novo satélite, chamado de SWOT. Esse satélite ele foi desenvolvido pela NASA e pela Agência Espacial Francesa e conta com contribuições aqui no Brasil de diversas instituições, fornecendo dados relacionados à pesquisa, informações do terreno e desenvolvendo conferências relacionadas à temática de sensoriamento remoto. E o que esse satélite traz de inovador, de ganho para a sociedade como um todo? Esse satélite ele vai ampliar, vai detalhar a questão dos níveis de água do globo terrestre. Esse satélite vai fornecer imagens, onde através dessas imagens eu vou ter dados mais robustos, de confiança, para nós entendermos a questão como está o nível dos rios e dos lagos. Então, além desse ganho dessas informações hidrológicas na área da hidrologia continental, eu vou ter também ganhos relacionados à questão dos oceanos, onde os oceanógrafos vão ter informações mais robustas, mais detalhadas em relação às correntes marítimas, que consequentemente vai favorecer a melhor entendimento das questões das mudanças climáticas. Ainda segundo o pesquisador, o satélite trará ganhos para os pesquisadores de oceanos e também para a segurança pública. Esse satélite, o seu ganho extrapola também várias outras áreas. Por exemplo, ele vai também a questão de monitoramento. Ele vai ampliar a capacidade de monitoramento, principalmente de regiões de difícil acesso. Regiões onde, por exemplo, dentro aqui no Brasil, na região norte, para poder ter a informação, eu tenho que ter um deslocamento de aproximadamente 20 dias. Então, com os dados desse satélite, com essa informação
adicional, eu vou melhorar a qualidade desse dado, dar mais detalhe desse dado. Vão ser informações inéditas que vai ajudar a nós entendermos melhor a questão dos eventos extremos, como cheias e secas. Além disso, o novo satélite vai aumentar o volume de informações hidrológicas no território brasileiro, principalmente em bacias transfronteiriças, como a da Amazônia. Dessa forma, rios de outros países que drenam água para o território brasileiro também poderão ser monitorados. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 7 horas em ponto em Manaus. Seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Após o corte de ICMS promovido pelo governo federal em julho, vários governadores estão revertendo a redução do imposto que representa a principal fonte de receita dos estados. O custo, é óbvio, vai cair no bolso do consumidor. Apenas elevar o ICMS ao que era antes não trará solução de longo prazo para os estados. É preciso melhorar a gestão e fazer reformas que racionalizem os gastos públicos. O equilíbrio das contas precisa ser feito com a tributação razoável e ajuste de gastos. É preciso fazer nos estados as grandes reformas, como a da Previdência e a administrativa. Melhorar a governança para atrair investimentos. Estados podem rever sua dívida. Também aplicar esse dinheiro em investimentos e em infraestrutura. Um uso pouco recomendado, por exemplo, é aumentar folha de pagamento como está ocorrendo. O que se vê é que há muita criatividade para aumentar impostos e quase nenhuma medida criativa de administradores para melhorar os gastos da máquina pública. 18 Horas. 7-1, Karime, tem a saideira? Sim, gente, Okay. importante da Covid-19. O Amazonas voltou para a fase verde, em risco muito baixo de transmissão para a Covid-19. O novo indicador ocorre devido à redução de casos e mortes e da ocupação de leitos hospitalares de unidades de terapia intensiva, UTIs, destinados a pacientes com a doença no estado. Apesar da redução dos casos de Covid-19, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado alerta para a sazonalidade dos vírus respiratórios, com o período chuvoso que segue normalmente de novembro a abril, destacando a importância de medidas de prevenção como a etiqueta respiratória e o uso de máscaras para quem apresentar sintomas gripais. 7-2. Valeu, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Até amanhã. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.